Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje vamos falar dele, do telescópio espacial James Webb, que fez uma imagem simplesmente impressionante, não só uma imagem, obviamente, né? Um estudo espetacular sobre o nascimento de planetas, algo dificílimo da gente estudar. Alguns aí até queriam um vídeo, né, disso acontecendo, mas algo dificílimo da gente estudar, e o James Webb, com a sua capacidade e integrado a outros grandes telescópios do mundo, conseguiu mostrar algo espetacular, os grãozinhos de poeira ali, qual que é o caminho que eles fazem para chegar até o momento de formar um planeta. Vamos ver essas imagens sensacionais e entender essa história toda. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa seu like, já se inscreve no canal, para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Já sabe, hein? Passe lá agora em spatialdaystore.com.br, a loja do Space Today, adquira suas camisetas aí do Interestelar, tem outras estampas também. Então vá lá agora em spatialday.com.br e ajude, você vai estar ajudando o Space Today. E também eu sempre deixo aí o canal do WhatsApp, que é o canal aí que eu criei para divulgar as coisas do Space Today. Então vá lá agora, beleza? Links todos na descrição e vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo, e é o seguinte: uma das coisas que os astrônomos mais querem é entender os detalhes, os mínimos detalhes do processo de formação planetária. É algo muito difícil de se fazer, porque primeiro você tem que observar uma estrela que ela é muito jovem. Na verdade, o melhor mesmo é você observar uma protoestrela, uma estrela que está acabando de se formar. Essa protoestrela tem que ter um disco planetário. Esse disco planetário tem que estar numa posição ideal para ele ser observado, para que você possa fazer os seus estudos. Então isso não é fácil de fazer, embora nos dias de hoje a gente já tenha aí mapeamentos grandes do céu feito, e algumas estrelas a gente já conhece o comportamento. E aonde que você encontra essas estrelas? Em nuvens moleculares. Então aquelas grandes nuvens de poeira e gás, lá dentro você vai ter esse tipo de processo acontecendo. Qual é o problema? Observar a nuvem de poeira e gás é um negócio muito complicado. Só, na verdade, o James Webb e ondas de rádio que é capaz de fazer isso, porque no infravermelho, o infravermelho ele acaba atravessando essa nuvem de poeira e gás, né? A nuvem de poeira e gás é transparente para o infravermelho, e aí você consegue ter essa ideia. Muito bem, com isso, os astrônomos apontaram o James Webb para uma estrela recém-formada, e essa estrela, na verdade, ela não tem o nome dela, mas ela tem o nome do que ela representa, do objeto dela. E ela, na verdade, é o que a gente chama de HH30. E aí entra um negócio muito interessante aqui, que é para a gente falar dos objetos Herbig-Haro. O que são os objetos Herbig-Haro? Objetos Herbig-Haro são objetos, assim, que são regiões, né? Na verdade, a gente pode dizer, luminosas, que ficam ao redor das estrelas recém-nascidas, certo? E que formam quando os ventos estelares ou os jatos de gás expelidos pela estrela formam ondas de choque. Quando eles encontram o gás ao seu redor, você tem gás, você tem vento, né, que é radiação expelida a grande velocidade. Quando ele encontra o gás que está no entorno, ele cria uma onda de choque, e isso cria esses objetos que a gente chama de HH, ou objetos Herbig-Haro. O HH30 tem um interesse ainda especial para os astrônomos. Por quê? Porque ele está de lado para a gente. Então, a gente não está vendo ele de frente, nem de cima, nem inclinado. A gente está vendo ele totalmente de lado. E assim, graças a essa questão da posição da visualização, é possível estudar como, prestem atenção agora, os grãos de poeira navegam ali
pelo disco protoplanetário. E por que os grãos de poeira são importantes? Porque são os grãos de poeira que vão se aglutinar, vão formar seixos, que a gente chama. Os seixos vão se aglutinar e formar planetesimais, e os planetesimais vão dar origem aos planetas. Então, quando a gente olha um disco de poeira desse jeito, é igual o James Webb está olhando, o que ele está vendo é nada mais, nada menos que o nascimento de um sistema planetário. E olhando assim e usando outras ferramentas, a gente vai conseguir entender o que está acontecendo. Então, o que os astrônomos fizeram? Pegaram o ALMA, que é aquele conjunto de antenas, de radiotelescópios que tem do ESO, que fica ali no Chile, e apontaram para este objeto. Quando você usa as ondas de rádio, você consegue localizar os grãos de poeira milimétricos, que são tamanhos grandes de grãos de poeira. Tá? E aí ele descobriu que esses grãos de poeira de tamanho milimétrico estão ali na região estreita, no plano central do disco. Muito bem. Quando você usa o James Webb, que vê no infravermelho, aí você vê grãos de poeira menor ainda, microscópicos. E eles viram que esses grãos de poeira aí estão mais espalhados ao longo do disco. Isso mostra o que, então? Isso mostra que os grãos de poeira maiores devem migrar. Eles estão ali no meio, eles migram dentro do disco e se depositam em camadas mais finas. A formação dessa camada fina, densa, de poeira, ela é fundamental para a formação dos planetas. Então é observando isso aí que nós vamos entender. Por quê? Porque é nessa região densa que esses grãos de poeira, como a região é muito densa, os grãozinhos vão ficar tudo um pertinho do outro, eles vão começar a se aglutinar. Aglutinou, formou seixo. O seixo vai ficar um pertinho do outro também. Aglutinou, formou planetesimal. Tá tudo pertinho também. Aglutinou, forma um planeta. Então, essa que é a dinâmica. E essa dinâmica é só o James Webb, desse jeito, fazendo isso, que ele consegue ter essa noção. Então, com o ALMA, você vê os grãos maiores, com o James Webb você vê os grãos menores, você entende a dinâmica deste disco protoplanetário e assim você vai entender como os planetas se formam, o que é muito legal. Mas a imagem do James Webb ela é tão espetacular, tão sensacional, que ela não tem só isso. Tem várias outras feições aí que podem ser vistas nesta imagem. Uma delas é um jato de gás de altíssima velocidade que vê ali formando um ângulo de 90 graus com o disco protoplanetário. E esse jato aí que nós estamos vendo, esse jato de gás aí, ele é cercado por fluxos, outflows, que a gente fala. Fluxos de saída ali, fluxos de material que são ejetados ali da estrela que está nascendo. E envolvendo todo esse fluxo, você ainda tem uma nebulosa que reflete a luz da estrela recém-nascida. Então, você tem toda essa dinâmica acontecendo e é toda essa dinâmica que a gente quer entender, porque entender essa dinâmica vai fazer com que a gente entenda como ocorre realmente o processo de formação de planetas, que é algo que a gente sabe de maneira geral como acontece, mas os mínimos detalhes ali, os pequenos detalhes, os nuances ali todos, a gente só consegue hoje graças basicamente ao James Webb, que são esses detalhes aí que vão fazer a gente entender como que um planeta igual a Terra se formou, como um planeta igual a Júpiter se formou, e assim sucessivamente. Então está aí um trabalho, mais um trabalho, né, espetacular do James Webb. O James Webb que eu falo, toda vez eu vou falar a mesma coisa, eu vou repetir para vocês. É a ferramenta mais versátil da história da astronomia. Ao mesmo tempo que ele observa galáxias no início do universo, com uma nitidez, com uma precisão gigantesca, ao mesmo tempo que ele estuda a atmosfera de planetas aqui no sistema solar, estuda exoplanetas, independente da distância, ele ainda consegue estudar formação de estrela e formação de planetas com uma capacidade incrível. Então, esse é o James Webb. Talvez, né, a principal ferramenta da astronomia, se não for a principal, a mais versátil, isso é certeza absoluta que é. Então tá aí, vocês entenderam mais um pedacinho dessa história, e o legal de tudo isso é o que? É como se você estivesse montando um quebra-cabeça. E agora você tem pecinhas a mais para colocar ali no quebra-cabeça da formação de estrela. Tá tudo resolvido? Não. Tem várias outras coisas para serem resolvidas, mas está aí tudo que o James Webb e o ALMA conseguiram nos mostrar. Beleza? Pessoal, esse então era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora.
com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!